Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, meus amigos telespectadores do programa Construção Dinâmica na TV. Hoje nós estamos começando uma parceria muito bacana com o Senai, Serviço Nacional da Indústria, com o professor Davi, que a gente vai conversar com ele um pouquinho. Trabalha no intuito de melhorar a construção civil, seja no treinamento, seja na adequação das metodologias e nas técnicas construtivas. Bom dia, professor Davi, tudo bem? Bom dia. Começando a nossa parceria, vamos dar a primeira aula hoje na televisão. Perfeito, que bom, que ótimo. Qual é a aula que a gente vai dar hoje? Hoje é a aplicação de revestimento cerâmico. Vamos ensinar um pouco dessa profissão que é revestimento cerâmico, deixar as casas mais bonitas. Qual é o objetivo real do Senai? O Senai tem muitos anos que a gente vê que vem atuando, vem dando cursos, mas não é só a escola. O objetivo é mais amplo, não é? Perfeito. O Senai, na verdade, ele foi criado, para atender toda a indústria da construção civil, a indústria metalmecânica, enfim, todas as indústrias, de modo geral. Essa é a função do Senai. E o nosso grande objetivo é realmente, como você disse no início, fazer com que haja mais trabalhadores qualificados para atender a indústria, né? Para vocês entenderem, o trabalhador da construção civil, durante muitos anos ele vem vindo de outras indústrias, mas é por uma falta de adequação. Quando não dá muito certo na indústria mecânica, não dá muito certo na indústria metalúrgica, ele acaba vindo para a construção civil e aí começa lá como servente, depois passa a meio oficial e vai pedreiro e vai galgando. Mas não tinha muita oportunidade de instrução. O Senai veio preencher essa lacuna. Perfeito. Principalmente, atualmente, está surgindo novas tecnologias, aonde tentar desmistificar aquele mito de que construção civil é pesado, que é difícil. Então, essas novas tecnologias realmente é muito atraente. Inclusive, nós temos jovens, muitos jovens, hoje, trabalhando na construção civil. Uma parte legal do Senai, bacana do Senai, é o seguinte, é que além de ter as aulas teóricas, eles têm as aulas práticas, ou seja, os alunos botam a mão na massa mesmo, que é hoje o caso aqui no curso de formação de azulejista, o pessoal que vai trabalhar com revestimento cerâmico. Essa é a primeira aula que a gente vai fazer aqui no Senai. E eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para vocês, porque a gente vem percebendo, a gente está acompanhando o site, está acompanhando o Twitter. E professor, os programas que a gente faz que mais dão audiência são as aulas. É onde a gente ensina a colocar uma porta, ensina a colocar um azulejo, ensina a fazer um reboco, um contrapiso. E para isso, nada melhor do que estar no lugar certo. E o lugar certo chama-se Senai Paraná, aqui com o nosso professor Davi. Então vamos agora para a nossa primeira aula, a parte prática. E quem dará continuidade, então, nessa aula é o professor Ezequiel, que é o responsável por essa turma aí. Olha, gente, não é bem o início da primeira aula, porque eles já estão nessa matéria já há algumas semanas, né? Hoje é o último dia, não é, Ezequiel? É a última semana de curso que está acontecendo. Quem participa desse curso? Eu vi algumas pessoas jovens andando para lá e para cá, mas você me disse que são os alunos que estão cursando edificações. Nós temos não só o curso de qualificação profissional, mas também temos curso técnico. E esse curso técnico, onde esses jovens estão andando aqui, esse curso é integrado com o ensino médio. Então, é mais focado para jovens de 15 a 18 anos. Diferente do curso de qualificação, que já são pessoas mais de idade, pessoas que estão buscando mesmo a qualificação profissional para ganhar através disso. Essas pessoas que estão aqui são profissionais, já trabalham no ramo, já estão ou estão ingressando no ramo. Tem alguns que estão iniciando agora todo o trabalho na construção civil e tem uns que já têm uma experiência. Até temos um aluno que ele já fez o curso técnico e ele está se especializando na área de cerâmica fazendo esse curso. Quais são os outros cursos que vocês fazem normalmente aqui no Senai? Na parte de qualificação, nós temos curso de instalador hidráulico, temos curso de sistema de construção a seco, que é o drywall, auxiliar de eletricista predial, temos cursos de pedreiro, mestre de obra. Nós estamos começando aqui uma série de matérias, nós estamos mostrando umzinho só para vocês, mas na sequência a gente vai mostrar para vocês muito mais aulas. Essa primeira etapa, vamos focar no que a gente vai fazer hoje. Vamos ensinar os nossos amigos lá de casa como se coloca realmente certinho um azulejo. Aliás,
tenho até uma experiência aqui para dar. Outro dia nós recebemos um e-mail de uma senhora lá do Nordeste. Ela viu o programa na internet. Acesse lá www.construçãodinamicanaTV.com.br. Você pode assistir os programas. Exatamente sobre assentamento de cerâmica. E eu tinha um pedreiro trabalhando na casa dela. Ela viu que ele estava fazendo errado, fez ele desmanchar todo e fazer certinho. Então, olha a responsabilidade que você está. Você está com quantos alunos aqui hoje? 15 alunos. 15? 15 alunos. Então vamos dizer assim, agora você está com 100.015 alunos, porque tem mais 100.000 assistindo do lado de lá. Até é interessante, como eles estão aprendendo, estão vendo a maneira, o processo correto de executar, né? Tem alguns que estão trabalhando numa empresa onde eles estão percebendo alguns erros de execução e estão trazendo até para nós conversar, esclarecer algumas dúvidas e mostrar o procedimento correto para eles. Bem bacana. Não vou atrapalhar muito porque você tem uma aula para dar para os seus alunos aqui e para os nossos alunos lá de casa. Boa aula para você, professor. Boa aula para os seus alunos também. Obrigado. Vamos lá. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. O revestimento cerâmico, ele entra na parte de acabamento final de uma edificação, onde tem que ter todos os cuidados, tanto na execução quanto na qualidade do acabamento final. Para dar início ao assentamento, é muito importante que todas as etapas sejam construídas de uma maneira correta. Por exemplo, a fundação tem que ser marcada de uma maneira correta, as alvenarias, então elas têm que estar paginadas no esquadro, manter o prumo. Tudo isso vai influenciar muito no acabamento final, que é o revestimento cerâmico. Então, para iniciar o revestimento cerâmico, precisa-se primeiro preparação da base. O que é essa preparação da base? Verificar se aquela parede ou aquele piso está nivelado ou no prumo, plano e sem restos de materiais soltos. Também temos que verificar se essa parede ela não está, aquela camada de emboço não está soltando. Emboço é aquele reboco, onde é uma camada de argamassa de mais ou menos 1,5 cm para fazer a regularização da parede. E aí sim, o início do revestimento cerâmico. Entrando na preparação da base, tem todo esse procedimento que eu já falei. Isso se a parte do chapisco, emboço e reboco já estiver pronto. Então, o chapisco o que é? É uma camada de argamassa de mais ou menos 3 milímetros que é aplicada diretamente no tijolo, no bloco cerâmico, certo? Então essa camada de argamassa, ela serve para dar aderência do emboço, que é a camada de argamassa de mais ou menos 1,5 cm, que é para essa camada de emboço ter aderência com a alvenaria. O emboço, para ser aplicado, temos as taliscas e as mestras. As taliscas, então, temos que posicionar ela num ponto mais alto da parede ou no ponto mais alto de um piso, pegando referência todo o alinhamento da parede. Depois disso, assenta-se a outra talisca na parte de baixo ou na parte de cima. Isso vai depender muito da qualidade do acabamento da alvenaria. Achando esses pontos, que é o ponto mais alto, assenta-se a talisca. Depois da talisca, temos que executar a mestra. Essa mestra é uma camada de argamassa, onde passa somente em uma faixa, fazendo assim uma guia para fazer o restante do emboço. Com isso, então, nós temos referências onde apoiamos a régua, e essa régua vai deslizando em cima das mestras, deixando minha parede plana no prumo e alinhado. Então, depois de todo esse trabalho, se caso não tiver feito o acabamento, a regularização na parede, tem todo esse trabalho antes de iniciar o revestimento. Se tudo isso estiver ok, você preparou a base, tirou todas as irregularidades e também fez a limpeza, aí sim podemos iniciar nosso revestimento cerâmico. Então, para iniciar nosso revestimento cerâmico, primeiro temos que separar as ferramentas necessárias para a execução do mesmo. Depois, separar o material que vai ser utilizado, que é argamassa, colante, rejunte e também as placas cerâmicas. Depois que separar esse material, aí sim é feito um planejamento para a execução. Esse planejamento envolve tanto a parte de cálculo, que é quantificar o material que vai ser misturado para aquele determinado momento, até porque nós não podemos misturar uma quantidade muito grande, senão começa a ter desperdício de material. Então é muito importante esse planejamento. Depois de feito o planejamento, aí temos nossa
paginação das peças, onde nós pegamos as dimensões da parede, transferimos isso para um desenho. Desse desenho, então, nós conseguimos visualizar todo o revestimento antes dele ser executado. Então, desenha-se as placas tomando como referência as dimensões da parede e assim podemos definir em que lado que serão executados os cortes. Com isso também podemos dar uma característica, uma visão, um acabamento bem melhor do que simplesmente ir lá assentando numa forma que não tenha previsão de corte. A paginação serve exatamente para você prevenir todo o revestimento que vai ser executado. Depois de feita a paginação, sabendo as dimensões dos cortes, aí sim podemos iniciar nosso revestimento. Pega-se as ferramentas essenciais, que é desempenadeira de aço dentada, desempenadeira emborrachada, colher de pedreiro, maceira de PVC ou de metal, enxada, prumo de face ou régua técnica, que é aquela régua onde tem uma bolha, que é chamada de régua nível, as máquinas elétricas, que é a serra mármore ou uma serra mármore de bancada para fazer os cortes das placas. E também a nossa máquina manual. Também tem outras ferramentas como linha de nylon, balde, diversidade de ferramentas que também temos que adquirir para conseguir fazer um bom revestimento. Levando em consideração toda essa etapa de preparação e organização, aí sim podemos dar início na execução. A execução então é muito interessante que você faça a mistura da argamassa antes, porque fazendo isso eu tenho um tempo de descanso. Esse tempo de descanso da argamassa é o definido por norma, onde temos que considerar para que ela tenha reação química entre os aglomerantes e os aditivos. Com essa reação, se eu aplicar sem dar esse tempo, pode dar problema no meu revestimento. Então espera-se de 10 a 15 minutos antes de começar a aplicar essa argamassa na parede. Como eu vou misturar antes minha argamassa, então eu tenho um tempo para mim fazer minha marcação, dar meus pontos de nível e de prumo para minha parede ou para o meu piso. Se for parede, então temos que marcar nível, limitar o ponto de nível, limitar o ponto de prumo. Esses dois processos é de muita importância para um revestimento, tanto é que se uma das marcações de nível ou de prumo ficarem errado em uma parede, com certeza vai ter bastante problema na questão de alinhamento de junta e também no acabamento dos cortes. Fazendo essas marcações na parede, aí vamos para a marcação no piso. Para fazer a marcação no piso, então temos que fazer a verificação de todo o ambiente para ver se esse ambiente está no esquadro. Muito interessante que esteja no esquadro, até porque vai facilitar no meu assentamento e também facilitar na questão da produção. Então vou produzir muito mais e com maior qualidade. Depois de conferir o esquadro, eu faço as marcações das fiadas, onde vai ser assentado. Diferente da parede, a parede tem que marcar o nível certinho, depois para iniciar o revestimento com o topo certinho no nível. No piso você tem que marcar através de medidas. Tem referência ao esquadro, que é o ambiente, que são as paredes, que pega as dimensões, transfere para o piso de uma placa, por exemplo, pega uma placa, verifico a dimensão dela. Se eu quero sentar, por exemplo, tem uma parede, eu quero pegar o ponto de referência essa parede, então considero a placa inteira nela, pego, transfiro a medida em um ponto, transfiro a medida no outro ponto, estico uma linha de referência e a partir dessa linha assento as demais placas cerâmicas. Depois disso, então, é só dar seguimento através dessas linhas e teremos o assentamento do piso sem muita dificuldade e com qualidade. Então, depois de fazer essa marcação, nossa argamassa já deu o tempo de descanso, que é aquele tempo de 10 a 15 minutos, aí sim podemos continuar o assentamento. Pega-se a desempenadeira de aço dentada, aplica a argamassa primeiro com a parte lisa na parede, depois então com a parte dentada. Fazendo isso, quando eu passo com a parte lisa, eu pressiono a ferramenta para que a argamassa tenha uma boa aderência na parede ou no piso. Depois passo a parte dentada serve para limitar
a espessura da argamassa que vai ser colocada na base para colocar o revestimento. Para não estar falando de parede e piso meio misturado, então vamos falar um pouquinho de parede e depois falamos um pouquinho de piso. Apliquei minha argamassa com a parte lisa, depois com a parte dentada, aí sim venho com a placa e vou assentando ela, mantendo a placa alinhada no nível, plana e também no prumo. São itens muito importantes para um bom revestimento. Depois das placas assentadas, aí temos um outro acabamento que é o rejunte. Esse rejunte, então, ele tem que ter uma preparação inicial antes de fazer esse rejuntamento dessa parede. O que é essa preparação? Tirar todas as impurezas das juntas, que são restos de argamassa. Se caso precisar tirar o espaçador plástico, tira o espaçador plástico. Se não precisar tirar, pode deixar ele. Espaçador plástico é uma pecinha de plástico no formato de X que é colocado no canto das peças para limitar a minha espessura de juntas. Tem variações de medidas desses espaçadores, 2 milímetros, tem de 3, de 5, tem uma diversidade de tamanhos de espaçadores para as juntas. O que vai definir essas juntas são as informações colocadas nas embalagens das placas ou do material a ser utilizado. Então, pegando essa referência, já fiz meu revestimento, aí eu vou fazer o rejunte. Passo uma espuminha úmida nessa parede e aí sim faço a aplicação do rejunte. Para misturar esse rejunte é o mesmo processo de mistura da argamassa colante. Temos então que misturar a quantidade de água correta, que também essa informação está descrita na embalagem. Mistura, mexe a argamassa até ficar homogênea. Depois que vai ficar homogênea, também temos que esperar de 10 a 15 minutos de descanso, daí sim para a utilização. Esperando esse tempo, aí podemos aplicar na parede. Use-se uma desempenadeira de aço emborrachada, onde essa desempenadeira ela vai tanto pressionar o rejunte entre as placas para que o rejunte entre totalmente, tampando todas as fissuras e as juntas das placas. Espera-se de 15 a 20 minutos e aí dá o acabamento final na junta. Esse acabamento então é feito com um bloco de espuma ou com uma estopa. Se for estopa, é interessante que seja uma estopa da cor do rejunte, porque senão pode dar problema na questão de impurezas no rejunte. Se o rejunte for branco e eu utilizar uma estopa de cor escura, o que vai acontecer? Os pelinhos desse tecido vai soltar no rejunte e vai acabar manchando ou descolorindo a superfície do meu rejunte, deixando o rejunte da outra cor. Então é interessante utilizar a espuma para dar tanto fazer a limpeza da superfície da placa, mas também para fazer a limpeza da junta. Então, fazendo todo esse procedimento que eu falei, vamos conseguir fazer um revestimento com qualidade. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E agora, nesse quadro Super Dicas, nós iremos falar de ferrugens, que afeta tanto na construção civil, na sua casa, na indústria e no seu carro. Olha só, gente, essa peça inteira era assim, enferrujada. E aqui não é mágica e muito menos efeito televisão. É qualidade e alta tecnologia. Nós vamos falar agora desse produto, TF7, o nosso parceiro aqui do Construção Dinâmica na TV. Não é mesmo, Vinícius? Então, quando você tiver qualquer estrutura que esteja enferrujada ou superfície, algum metal, você vai aplicar TF7 e ele vai converter a ferrugem em base para pintura. Quando você aplicar o TF7, ele vai transformar aquela ferrugem num fundo preto e você pode vir aplicar com qualquer tipo de tinta em cima. Lembrando que o TF7 vem pronto para aplicação, você não precisa diluir ele e ele é à base de água. Também é biodegradável. Tem diversos tipos de aplicação na área residencial, na área industrial, na parte naval e automotiva. Até mesmo em implemento agrícola você pode usar TF7. É um produto de simples aplicação. Você não precisa lixar a peça, você só precisa tirar aquela crosta mais grossa e aplicar o TF7. Isso mesmo, você aplica a primeira de mão, espera 1 hora, aplica a segunda de mão, espera 2 horas, depois você pode pintar com qualquer tipo de tinta. Pode ser feita com pincel, rolo de pintura ou até mesmo pistola de pintura, para embalagens que você tenha um maior volume ou para um uso em grandes áreas que você vai estar aplicando o TF7. TF7, convertedor de ferrugem. Esse nome você grave, você vai usar. Duvido que não tenha uma peça enferrujada, um portão, um pé de fogão e etc. Principalmente você da construção civil. E TF7
você encontra não só em lojas de tintas, encontra onde também? Lojas de material de construção, você vai encontrar ele até em lojas de pesca, você encontra TF7, pessoal. O pessoal que faz restauração em barco vai encontrar TF7 em lojas de pesca e equipamentos de pesca também. Tem autopeças, né? Também em lojas de autopeças você vai encontrar TF7. Para o nosso amigo lojista, que daqui para frente ele vai ter que comprar, que nós estamos divulgando, qual o telefone que entra em contato? DDD 41 2109 8012, pode falar comigo ou com a minha equipe de vendas, e o site é www.tf7.com.br. Com TF7, ferrugem nunca mais. Agora, já falamos de parede, vamos falar um pouquinho sobre o piso. Como eu já falei, o esquadro é um item fundamental para o revestimento cerâmico no piso. Verifiquei o esquadro, tem um outro ponto que é o ponto de visada. Esse ponto de visada, na verdade, todo o revestimento vai depender desse ponto de visada. Esse ponto de visada é quando eu entro num ambiente e eu olho e vejo o revestimento. Então, se você está entrando na porta de uma cozinha, com certeza você vai estar vendo a parede que está na sua frente e a que está do lado. Ou o piso que está na sua frente, tendo segmento nas laterais. Então, é muito importante botar como referência esse ponto de visada. Então, como eu falei, para fazer o revestimento, você inicia pelo ponto de visada, pegando sempre com peças inteiras e mandando os cortes, se houver cortes, mandar sempre os cortes aonde eu não tenho visão. Por exemplo, embaixo de um móvel, uma cozinha, sob medida, atrás da porta. Então, sempre mandar esses cortes embaixo ou atrás da porta para que não consiga perceber esses cortes depois de revestido. Lembrando que não só porque vai ficar escondido, esse corte pode ficar com uma qualidade ruim. Não, tem que manter a qualidade no corte. Então, depois que eu verifiquei e fiz esse planejamento, dei como referência o ponto de visada, aí sim vamos para o assentamento das demais placas. Peguei a ponta de visada, faço a primeira fiada, logo em seguida faço a segunda, fechando um ângulo de 90 graus, e aí sim posso fazer o revestimento das demais peças. Aí nós temos nosso tempo, tanto para a parede quanto para o piso, então temos que esperar ter um prazo de cura dessa argamassa colante de no mínimo 3 dias, o essencial 72 horas, para daí sim começar o rejuntamento desse revestimento. Depois desse tempo posso fazer meu rejuntamento. A desempregadeira emborrachada é para projetar, no caso para passar o rejunte, a bloco de espuma para dar o acabamento e limpeza final. Depois de você fazer todo esse acabamento, depois de você terminar o revestimento, rejuntar, aí também temos que esperar 72 horas para poder limpar com produtos químicos ou agentes químicos. E também para a liberação de tráfego de pessoas, então pessoas podem circular somente depois de 72 horas. Aí nós temos um outro detalhe que é a questão do rodapé. Se o rodapé for de cerâmica, repete-se todo o procedimento no rodapé, alinhando, mantendo no nível e mantendo as juntas na espessura determinada. Então, fazendo todo esse procedimento, aí sim conseguimos com certeza ter um bom revestimento e uma qualidade muito boa. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Entenderam o que o Ezequiel explicou para vocês? Não é muito difícil. Agora, essa é uma aula que é dada em quanto tempo? 160 horas. A gente aplicou aqui para vocês um resumão, tá? Agora, uma coisa bacana que eles fizeram aqui no Senai foi todos os tipos são possíveis de fazer um assentamento, tá? Que é esse painel aqui que a gente vai mostrar para vocês. Esse painel aqui é uma parede onde vocês vão encontrar dessa forma, onde vai ter a possibilidade de criar tipos de assentamento, né? Então aqui do lado nós vamos girar o painel e vou mostrar os tipos de assentamento que nós trabalhamos dentro dessas 160 horas no Senai. Junta de amarração, onde você consegue às vezes disfarçar as imperfeições de esquadro e de medidas de um ambiente. Aqui foi feita uma flor com revestimento de junta reta, com moldura e com um desenho. Aqui nós temos um beija-flor. Esse beija-flor aqui então ela simulou um pássaro e também se virar ele forma uma muda de uma planta. Foi cortado essa peça e foi encaixado essa dentro dessa. Aqui ó, é rejunte, ó. Então é encaixe mesmo, não tem aplique aqui, não tem adesivo não. A gente dá um projeto para eles e eles cortam as peças no tamanho e nas dimensões definidas no projeto. Isso daqui são algumas possibilidades, mas isso não tem limite.
O céu é o limite, a sua criatividade é o limite. Aliás, é isso que a gente faz no nosso programa Construção Dinâmica na TV, sempre levando coisas novas, levando coisas interessantes e levando instruções para vocês. É uma pena, nosso programa está acabando, mas calma lá, esse é só o primeiro de uma série de programas que a gente vai fazer aqui no Senai, porque a gente estava vendo ali fora, tem uma turma do curso técnico trabalhando com estrutura de telhado, tem uma outra turma também trabalhando com assentamento cerâmico, tem um rapaz aqui dentro fazendo uma lareira. Aqui, para aprender, tem que botar a mão na massa. O curso técnico de edificações aqui do Senai é muito bom. Aliás, o nosso amigo Ezequiel, professor aqui, ele é técnico em edificações. E uma vez eu ouvi de um professor meu o seguinte, ele me disse, a maior honra para um profissional é dar aula na instituição em que ele aprendeu, em que ele se formou. Então, parabéns, Ezequiel, fantástica a tua aula, eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. E a gente vai ficando por aqui. Mas, se você quer ver uma outra matéria, se você quer ver mais alguma coisa interessante, entre no site www.Construção Dinâmica na TV, mande uma mensagem pra gente que a gente vai procurar e vai fazer essa matéria para você. Do mais, muito obrigado a todos vocês, um bom domingo, uma boa semana e até o próximo domingo com mais um Construção Dinâmica na TV. Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção.